Então, a gente provocou essa conversa com vocês para a gente conversar sobre elaboração de plano de saúde, já que esse ano é ano dos municípios, né, elaborarem plano de saúde. E por meio aí do nosso CEMP, né, que fez essa mobilização, né, junto aí com o COSENS, com o Conselho Estadual de Saúde, a Secretaria Estadual, né, conseguimos então articular para essa data de hoje. Aí então eu queria passar aqui a palavra para nossa colega Lígia, do CEMP Paraná. Eu vi que você está por aí. Lígia, boa tarde. Oi, boa tarde, Doriane e demais participantes da reunião. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença e gostaria de pedir também para aqueles que ainda não preencheram um formulário que a gente encaminhou. Ô, Lígia, você ficou muda. Você estava falando no formulário, tá? Oi. Ah, tá Você... ótimo, obrigada, Doriane. É um formulário sobre o DigiSUS, né? A gente direcionou para a parte da gestão e conselhos municipais e também para os analistas regionais, para nos auxiliar aqui nas atividades relacionadas ao sistema. Então, quem puder preencher, né, anônimo, bem rapidinho, a gente agradece. E que tenhamos uma boa reunião nesta tarde. Obrigada. Obrigado, Lígia. Obrigado aí pela mobilização. E eu queria saber se alguém do Conselho, da Secretaria Estadual, do COSENS, que queira fazer alguma saudação inicial aqui, antes da gente começar. A palavra está franqueada. Boa tarde. Só agradecer aqui, desculpa, cheguei agora e não escutei a Lígia. Só agradecer, né, a reunião, a iniciativa de vocês, Dorian, que eu acho que a gente precisa mesmo, né, desse incentivo. Tomara que o pessoal participe em peso e vamos conversando. Agradecer. Uma boa reunião para nós hoje à tarde. Obrigado, Sandra. Obrigado também pela mobilização de vocês aí. A Lígia, tem alguém do Conselho? Pode falar. Boa tarde a todos. Eu sou a Adriane, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão. Queria agradecer a oportunidade, porque a gente tem bastante dificuldades no entendimento. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para nós e para os conselheiros poderem estar aprendendo, né? Muito obrigada. Perfeito, Adriane, muito obrigado. Bom, se tiver alguém do COSENS e do Conselho Estadual, a palavra está franqueada, né? Boa tarde, pessoal. Boa Marisa, tarde. assessora Ô, Marina, técnica. Tudo bem, Dorian? como vai? Tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo em paz. Então, Certinho. tá bom. Então, em nome do COSEMS também, né, agradecer aí a disponibilidade de vocês, a iniciativa, né, do DEGIP, da SEMES, né, aqui do Paraná, da CESA, né, por esse momento. Dizer que, de fato, é o ano que os municípios têm que elaborar seus planos municipais de saúde, né, primeiro ano de gestão, com tudo aquilo que vem junto, e é muito bom poder, né, ter esse momento aqui com vocês aí do Ministério, esse espaço de formativo mesmo de orientação, né? Então, é só agradecer mesmo, muito obrigada, viu? Ok, Marina. Nós já tivemos um momento aí com os apoiadores, né, do COSENS, agora aqui com o Conselheiro de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Perguntaram aqui sobre gravação. Nós vamos gravar essa reunião e aí nós vamos passar para a nossa superintendência, aí para a Lígia, o link depois para vocês poderem assistir novamente, e quem não esteve presente poder assistir, tá? Bem como a apresentação que eu vou fazer para vocês aqui agora. Ok? Então, vamos começar então, pessoal. Então, a gente está aqui também com a nossa colega Rochelle, tá bom? Da coordenação. Ela tem acompanhado também todas as reuniões. Rochelle, quer fazer uma saudação para a turma? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos.
vamos aproveitar essa tarde aí. Obrigado, Rochelle. Então vamos lá, pessoal. Já vou projetar aqui, tá, o material que eu vou apresentar para vocês. Aí a gente começa a nossa conversa. Ok, né, gente? Então vamos lá. Então hoje nós estamos com duas macros aqui. Não é isso, Lígia? Oeste e leste. Mas aqui eu separei também os dados por macro, depois lá na frente, né? E eu botei todas as macros aqui do estado estão nessa apresentação aqui, mesmo que as que não estão presentes aqui hoje, tá? Que a gente amanhã vai fazer com a noroeste e com o norte. Bom, gente, então, vamos lá, né? Para a gente situar nessa questão desse nosso objeto, plano de saúde, planejamento, né, a gente sempre gosta de iniciar situando o objeto planejamento em si. Tá? E aí nós temos aqui duas definições, dois conceitos que se aproximam muito, né, e tratam o planejamento com a seguinte face, né? Você querer sair de uma situação, se planeja, né, para você sair de uma situação e alcançar uma outra, que é o que a gente faz no plano de saúde, né? A gente estabelece metas, olha, nós estamos nessa situação e daqui a 4 anos nós queremos estar desse jeito, tá? E outra coisa importante, planejamento é algo que se constrói em conjunto, com outros atores, não se faz sozinho, porque se planeja com pessoas de diversos saberes, diversas experiências, e não existe, né, uma mente iluminada que vai determinar, da cabeça dele vai sair, né, um plano de saúde e aí pronto, este é o plano de saúde que nós, para essa população, né? Primeiro que você oferta ações de serviço de saúde para uma população. Então é fundamental que se conheça a necessidade de saúde dessa população, né? Ora, se você não tem doença de Chagas no seu território, você não vai planejar ações para doença de Chagas. Mas se você tem dengue, então nós vamos envidar esforços na questão da dengue, né? O quadro sanitário apresenta essa situação, então nós vamos atacar essa situação, tá? E uma outra definição, tá, do professor Paim, também vai pela mesma linha, né, que envolve diversos sujeitos, né? Se planeja em conjunto, se faz com diversos atores, certo? E até porque a nossa Constituição traz a participação da comunidade como uma diretriz do Sistema Único de Saúde. Então, e não colocou à toa, né? Colocou justamente por esses motivos, porque você não se planeja sozinho e você precisa ouvir aqueles que sabem das suas necessidades e que podem falar das suas necessidades. Então, essa é a lógica, né, de se planejar. Não adianta nada alguém se trancar no gabinete para fazer um planejamento, até porque, né, gente, se fizer dessa maneira, quando o plano de saúde chegar ao conselho, vai ser um objeto estranho ao conselho. O conselho vai olhar aquilo, né, a gente não participou disso, né? Então, duas definições aqui, tá bom? Depois vocês olham com calma, tá? Não vou me deter muito sobre ela, não, mas só para a gente, né, ir começando a falar, né, do nosso tema aqui em especial. Bom, no âmbito do governo local, né, nós temos os chamados instrumentos de governo, né, que está previsto na Constituição Federal, no artigo 165. Né? São os plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Tá? E a Constituição também estabelece prazos para elaboração e envio desses instrumentos para a respectiva Casa de Leis. Tá? Nós estamos falando de instrumentos de governo. Então, o prefeito ou a prefeita aí do seu município que assumiu em 2025 vai ser responsável por coordenar a elaboração do plano plurianual, certo? Que é um plano feito por um período de 4 anos, da mesma forma que é o nosso plano de saúde. Então, esse plano plurianual vão estar presentes
todas as intenções do executivo local para todas as áreas, para o meio ambiente, para a educação, para a cultura, e também para a saúde, né? Então, as questões da saúde vão estar presentes no PPA. Ou melhor dizendo, né, as questões da saúde, as necessidades da saúde devem orientar o PPA. Tá? Então, aqui já fica um alerta aqui para gestores técnicos e conselho de saúde, né? Não deixe o PPA correr solto, no sentido de que a prefeitura vai elaborar o PPA e depois chega para o secretário, ó, isso aqui é a parte da saúde que vocês vão ter que executar. Porque se isso acontecer, né, passou por cima de um monte de coisa, de conferência de saúde, né, as discussões com a comunidade sobre as necessidades de saúde, né? Então, é importante que não corra solto a elaboração do PPA, mas que vocês interfiram, participem e que levem as questões da saúde para que estas influenciem o PPA, impactem no PPA, não o contrário. Tá certo, gente? Lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Agora, por que eu estou falando desses instrumentos de governo? Né? Porque os prazos de envio desses instrumentos para a respectiva Casa de Leis, né, os nossos instrumentos, o Plano de Saúde e a Programação Nacional de Saúde, vão seguir os prazos que estão determinados para esses instrumentos. Tá certo? E os prazos desses instrumentos que estão dados na Constituição são os prazos para a União. Tá? Os prazos para os estados e para os municípios, cada ente deve olhar na sua respectiva, os estados nas constituições estaduais, os municípios e o Distrito Federal nas suas leis orgânicas, tá certo? Então, 31 de agosto é o prazo do PPA da União. Então, quando o presidente da República estava aqui no seu primeiro ano de mandato, elaborando o PPA, ele tinha até 30 de agosto de 23, né, porque foi o primeiro ano de gestão, para encaminhar o projeto de lei do plano plurianual para o Congresso Nacional. Então, o prefeito da cidade agora vai ter até a data que está prevista na sua lei orgânica para encaminhar o PPA. Ele não pode seguir logo de cara os prazos da União, tá? O 31 de agosto não é o prazo universal, é o prazo dado para a União, né? E a Constituição deixou assim, livre os estados e municípios para estabelecerem seus prazos. Embora a gente tenha informação de que a maior parte dos municípios brasileiros segue esses prazos que estão previstos para a União, tá? Mas não vão tomando logo como padrão os prazos que estão na Constituição. Verifique primeiro a lei local. Se na lei orgânica não tiver determinado, né, o prazo de PPA, de LDO, de LOA, então vocês vão ter que seguir o prazo do Estado, o que está na Constituição do seu Estado. Se também na Constituição do Estado não tiver determinado prazo, aí sim vocês seguem o prazo da União, tá certo? Bom, então a gestão assumiu em 25 para um ciclo de 25, 26, 27 e 28, certo? Então o prefeito ou a prefeita que assumiu agora vai ficar até 2028, mas vai elaborar o PPA para o ciclo de 26 a 29. Da mesma forma, o secretário de saúde ou a secretária de saúde que assumiu agora, né, vai para um ciclo de gestão de 25, 26, 27 até 28. Esperamos, né, que vá até 28, né, gente, porque tem tanta rotatividade pelo país, né? Mas vai elaborar um plano de saúde para o ciclo de planejamento 26, 27, 28 e 29. Então quer dizer que o ciclo de gestão não coincide com o ciclo de planejamento? Não coincide, tá? Mas por que não coincide? Pelo seguinte, quem assumiu agora tem que executar o último ano do planejamento anterior, tá? O prefeito ou a prefeita vai executar o último ano do PPA 22 a 25 e a Secretaria de Saúde, né, a gestão que assumiu agora a Secretaria de Saúde, vai ter que executar o último ano do plano de saúde 22 a 25. Isso é para que não haja descontinuidade de políticas, tá certo? Porque senão, quem assumisse agora poderia simplesmente desconsiderar o planejamento que foi feito antes e começar do zero.
tá? Não pode ser assim, tem que executar o último ano do planejamento anterior. Então, por isso que o ciclo de gestão não coincide com o ciclo de planejamento. E essa gestão, os instrumentos que forem elaborados, por exemplo, o Plano de Saúde 26 a 29, o último ano dele coincide com o primeiro ano da gestão seguinte. Da mesma forma, o PPA 26 a 29, o último ano dele coincide com o primeiro ano da gestão seguinte. Ok? Isso é um aspecto importante a ser considerado e essa questão dos prazos desses instrumentos, tá? Então, o prazo de encaminhar o plano de saúde para apreciação no Conselho de Saúde segue o prazo do PPA do seu município, tá? Então, o PPA se a lei orgânica do seu município estabelece que a data do PPA é 15 de setembro, então o prazo para envio do plano de saúde para apreciação no Conselho é até 15 de setembro. Se a sua lei orgânica estabelece que a sua LDO, o prazo de envio para a Câmara de Vereadores é no dia 15 de maio, então você tem até 15 de maio para enviar a sua programação para apreciação no Conselho. Tá certo? Então, observar primeiro, né, a norma local, tá certo? Então tá, vamos dar sequência aqui e agora adentrando a nossa portaria de consolidação número 1, portaria de consolidação número 1 de 28 de setembro de 2017. Bom, a portaria de consolidação número 1, nos seus artigos de 94 a 101, traz as diretrizes para o planejamento no Sistema Único de Saúde. É uma portaria importantíssima para a gente que trabalha com instrumento de planejamento. Tá? Mas o texto dessa portaria já está dado desde 2013, tá? Por meio da portaria 2135, que era de 25 de setembro de 2013. Tá? Então, a portaria 2135 de 2013 ela foi revogada por consolidação. Tá? O que significa isso? O conteúdo dela continua valendo no âmbito da portaria de consolidação. O nome portaria 2135 não existe mais, mas o texto dela continua valendo aqui. Então, a gente pode dizer que ela vigora desde 2013. Sim, está sendo gravado, tá, pessoal? Perguntaram aqui, a gente vai encaminhar para vocês depois o link da gravação, tá? Então nós estamos desde 2013 com essas questões estabelecidas acerca do planejamento no SUS, tá? E aí a portaria no seu artigo 95 traz para nós quem são os instrumentos de planejamento no SUS. Plano de saúde, suas respectivas programações anuais de saúde e o relatório de gestão, sendo que o relatório de gestão tem a sua face quadrimestral e a sua face anual, tá? O RDQA, relatório de detalhe do quadrimestre anterior, e o relatório de gestão, que é o que nós chamamos de anual. Embora não exista na norma o nome RAG, relatório anual de gestão, tá? Na norma traz para nós relatório de gestão, certo? Embora a gente já por questões de costume e nossas portarias antigas traziam o nome relatório de gestão como relatório anual de gestão, então, né, meio que consolidada no nosso linguajar, mas estejam cientes de que na norma não existe o nome relatório anual de gestão, tá? Bom, a Lei 8080, de setembro de 1990, estabelece a obrigatoriedade de elaboração de plano de saúde. Então, cada um na sua esfera respectiva. Então, a União, né, o plano de saúde no âmbito da União, o Ministério da Saúde tem a responsabilidade pela elaboração. No âmbito de cada estado, as secretarias estaduais de saúde e no âmbito de cada município, a Secretaria Municipal de Saúde. Então, no artigo 15, item 8, é obrigação, então, é uma função gestora, né? Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. Agora, notem que a Lei 8080, ela estabelece a obrigatoriedade de elaborar o plano de saúde, mas ela não descreve qual a estrutura desse plano, que esse plano tem que ter,
quando que o plano tem que ser feito e a periodicidade desse plano, certo? Porque a lei não ia se ocupar disso aí, tá? Deixou para a norma infralegal trazer essas delimitações. Então, a nossa portaria, ela traz essas questões para nós, certo? Então, a nossa portaria de consolidação número 1 é que veio delimitar alguns aspectos importantes, né? Por exemplo, lá no artigo 96, traz para nós que o plano de saúde é o instrumento central do planejamento e é feito para uma periodicidade de 4 anos. Então, isso não estava dado antes. Então, a nossa portaria, ela estabeleceu isso aí, para 4 anos. Agora, a portaria não estabeleceu para nós em que momento que o plano deve ser elaborado, né? Antes dessas definições, a gente já se deparou com um plano de saúde com periodicidade diferente, com periodicidade de 3 anos, por exemplo, com uma estrutura, cada um também botando uma estrutura como bem entendesse, porque isso não estava definido, né? Então, para 4 anos. Mas quando que tem que ser elaborado? No primeiro ano de gestão, né? Tá, mas por que que é no primeiro ano de gestão? Né? Por que que não faço em 26 ou em 27? Por que que tem que ser agora, no primeiro ano de gestão? 2025 é o primeiro ano da gestão, né? Dessa gestão que assumiu, naturalmente, né? Por que que tem que ser agora? Porque o plano de saúde, ele guarda compatibilidade com o PPA. E o PPA é elaborado no primeiro ano de gestão, também por um período de 4 anos, certo? Mas onde é que está dito que, que o plano de saúde guarda compatibilidade com o PPA? Bom, no artigo 30 da Lei Complementar 141, mas não é tão específico lá, né? Embora tenha, coloque essa correlação, ele não é tão direto. Mas depois, no artigo 96 ou 95, depois a gente vai ver aqui, da portaria de consolidação número 1, o texto já é mais direto, né? Informa que os instrumentos de planejamento no SUS, aí citam quem são eles, guarda compatibilidade com os instrumentos de planejamento de governo, aí citam quem são eles. PPA, LDO e LUA. Tá? Então, dada essa questão da compatibilidade do plano de saúde com o PPA é feito no primeiro ano de gestão, então o plano de saúde também é elaborado no primeiro ano de gestão, certo? E na próxima tela, chapéu de couro de vaqueiro. Mas existe mesmo? tá. Não. Na próxima tela, a gente também reforça essa questão, né? No artigo 96 mesmo, tá bom? Parágrafo 2º, que o plano de saúde observará os prazos do PPA, né? Conforme as leis orgânicas de vocês, tá certo? Bom, então, gente, nós já vimos aqui, periodicidade do plano, que é de 4 anos. Nós vimos aqui que é elaborado no primeiro ano de gestão, porque guarda compatibilidade com o PPA. E a gente entra agora no assunto de conferência de saúde, bom? Porque a elaboração do plano de saúde, ele é precedido de uma conferência de saúde, certo? Onde é que está dita a questão da conferência de saúde? Tá? No artigo 1º da Lei 8.142, tá? Então, no artigo 1º, nós temos lá as instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde, a conferência e o Conselho de Saúde, que são instâncias de participação da comunidade também. Participação da comunidade que está prevista aqui como diretriz constitucional do SUS, no artigo 198 da Constituição Federal, certo? Então, no parágrafo 1º faz referência à conferência. O parágrafo 2º faz referência ao Conselho de Saúde, mas ele não está posto aqui agora, porque nós não vamos falar de conselho nesse momento. Falaremos sobre o Conselho de Saúde mais à frente um pouco. Nesse momento, nós vamos falar de conferência, tá? Então, vamos lá. A Conferência de Saúde,
reunir-se-á a cada 4 anos com representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. Bom, então, veja bem, vários segmentos sociais. Então, aqui tem a lógica da participação da comunidade, tá certo? A cada 4 anos. Então, a cada 4 anos. Então, em que momento que tem que ser feita, então, a conferência? Já que a cada 4 anos e a norma não disse, né, em que ano que ela precisa ser realizada. Bom, se a conferência, né, reúne vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde, que é a primeira parte do plano, e propor diretrizes, tá? Ela não define as diretrizes que vão para o planejamento, propõe. Para propor diretrizes para a formulação da política, que se expressa no plano de saúde, né? E se o plano de saúde, por sua vez, é elaborado no primeiro ano de gestão, pelos motivos que já expusemos aqui, então, por conseguinte, a conferência também tem que ser feita no primeiro ano de gestão para orientar esse plano. Numa outra reunião nossa com outro estado, um município chegou a colocar para nós o seguinte: nós estamos com a nossa conferência prevista para 2026. Aí eu disse para ele: mas 2026 é o seu primeiro ano do plano 26 a 29, já tem que estar vigorando, certo? Então, você vai fazer uma conferência com qual objetivo? O objetivo dela é propor diretrizes para a política de saúde, que se expressa no plano. Se o plano já está vigorando, então não tem mais sentido, certo? Então, por esse motivo, né, a cada 4 anos, sendo que tem que ser feito no primeiro ano de gestão. 25 é o primeiro ano de gestão. A próxima gestão, o primeiro ano é 28. Então, em 28, faz uma conferência. Desculpa, nós estamos em 25, 26, 27, 28. 29 é o primeiro ano da outra gestão. Então, em 29, vai fazer uma conferência, né, para propor diretrizes para o plano 30, 31, 32, 33. Certo? E aí isso também em cada nível em cada esfera administrativa, tá? Né? A Conferência Nacional de Saúde, a Conferência Estaduais e as conferências do município dos seus períodos correspondentes. Voltando à portaria de consolidação número 1, no seu artigo 96, né, no parágrafo 3º, tá? Traz para nós a estrutura do plano de saúde, que também não estava definida na Lei 8080. Né? Como eu falei para vocês, a lei não ia se ocupar de detalhar essas questões. Coube a norma infralegal trazer esses elementos para nós. Então, antes, se os gestores elaboravam um plano, cada um com a estrutura que tinha na cabeça, agora você tem uma estrutura padrão, que é essa que vocês estão vendo aí na tela. O plano, então, tem 3 partes. Deve ter 3 partes, né? A primeira parte, análise de situação de saúde. Justamente o objeto de debate na Conferência de Saúde. Né? Parte 1, né? Parte 2, definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores. A conferência propõe as diretrizes e, em seguida, o Conselho delibera sobre quais dessas vão compor o plano de saúde. Que são essas diretrizes aqui desse quarteto, né? Diretrizes, objetivos, metas e indicadores. E a terceira parte é como é que esse plano vai ser monitorado. Tudo isso vai compor um documento chamado Plano de Saúde, que vai ter 200 páginas, 100 páginas, 50, não importa, né? Tem plano de diversos tamanhos, tá certo? Não é a quantidade de páginas que vai determinar a qualidade daquele plano, tá? E aí documentos importantes, né, para análise de situação de saúde na Conferência de Saúde. Os anais da Conferência de 2023, tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho dela, né? Vocês realizaram uma conferência em 23, tá? Mas a conferência realizada em 23 não era conferência para propor diretrizes para a política de saúde. Foi uma conferência que foi realizada como etapa da Conferência Nacional de Saúde e das estaduais também, né? Naturalmente. E que tinha por objetivo debater os eixos e o tema proposto para a Conferência Nacional de Saúde
e ainda revisar o plano 22 a 25, que ainda está em andamento, né? Então, a Conferência de 23 não era uma conferência para propor diretrizes para a política de saúde local, tá? Agora, em 25, sim, a conferência de agora é para isso, tá? A conferência de agora é aquela que está, da qual falamos no artigo 1º, né, da Lei 8142. O Plano de Saúde 22 a 25 também é um documento que vai servir de subsídio, né? Até porque ele também foi elaborado a partir de diretrizes deliberadas e com problemas de saúde que foram levantados e que foram postos nesse plano. Então, temos que ver, nesse último ano, se aquelas situações postas no plano 22 a 25 foram superadas ou não. Porque se não foram, elas continuam sendo problemas de saúde na cidade. Então, vai ter que permanecer no meu planejamento. Os planos nacionais de saúde e os planos estaduais de saúde também são elementos, né, a serem considerados na elaboração do plano. As informações de saúde que são importantes, né, mortalidade, nascimento, doenças de notificação compulsória, internações, produção ambulatorial, produção hospitalar, imunização, saúde suplementar, são informações que estão nos nossos sistemas de informação, né, nas nossas bases. Outras informações que não estão na saúde, mas são importantes para nós: demografia, educação, emprego, renda, saneamento, meio ambiente, os dados de InvestSUS, né, dados do CIOPS, né, que trata de execução orçamentária de fonte de recursos diversas, não só uma fonte federal ou estadual ou a própria, mas todas as fontes de recursos. Os dados do Tabnet DataSUS, ali a gente tira mortalidade, nascimentos, internação hospitalar, informações ambulatoriais, né? Esse Tabnet DataSUS congrega uma série de informações importantes, dados do SINAM, né, de doenças de notificação, CISAB, não, que é um sistema que trata das informações de atenção básica, o portal do Fundo Nacional de Saúde, a gente consulta ali os repasses feitos a estados e municípios. Então, aqui só trata de recurso federal, tá? E o IBGE, né, pessoal, que principalmente as informações das PNADs, né, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, com informações informações relativas a emprego, renda, educação, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Aqui com relação à estrutura do plano, a parte 1, análise de situação de saúde, que é debatida na conferência, elas podem, né, e devem ser orientadas por alguns temas contidos no mapa da saúde, né? O mapa da saúde é um retrato, né? Um retrato da minha situação de saúde naquele momento. Então, as condições sociossanitárias, né, nós falamos de morte, nascimento, adoecimento, aí as condições sócios, né, emprego, renda, moradia, saneamento. Saneamento não está na saúde, não é assim a responsabilidade da saúde, mas impacta na saúde, né, em grande medida, sabemos disso. Aí qual é a estrutura de serviço de saúde? A minha estrutura de serviço de saúde que eu tenho para dar conta disso. Eu tenho hospital, eu não tenho hospital, eu tenho unidade de saúde, eu tenho UPA, não tenho maternidade, não tenho. Se eu não tenho maternidade, para onde que eu vou referenciar as minhas gestantes, né? A quem eu devo ofertar todas aquelas consultas de pré-natal na unidade de saúde? Onde que eu vou referenciá-la, né? Isso tudo tem que estar no contexto, né, da inserção do nosso município na rede de atenção à saúde e os fluxos de acesso. E os recursos financeiros, né, que a gente dispõe para poder dar conta desse serviço, né? A gestão do trabalho, como que nossos profissionais se estão capacitados para atender a população, né? Eu tenho profissional suficiente, eu ofereço todas as consultas de pré-natal, mas ainda assim os casos de sífilis congênita estão aparecendo. Então, o que pode estar acontecendo, né? Só um exemplozinho, né, para reflexão. E aqui Tem duas perguntas sobre esse assunto que você está falando. Você prefere responder agora ou depois? no E aí eu chat, vou no chat. então vamos lá, né? É da Giovana.
Quer que lê? Pode ler. Uma pergunta. Se a conferência estadual ocorreu em 2023 e a próxima será em 2027, a estadual não seria também no primeiro ano de governo estadual e nacional? Tem que Sim, voltar lá naquele slide. sim, exatamente. 2023 foi o primeiro ano da gestão estadual. Aí a outra é, desculpa a pergunta leiga, então seria necessário uma conferência antes da elaboração do plano de saúde? Isso aí. Deixa Sim. eu vou juntar aqui as duas questões, tá? Ó, esse ano, 25 é o primeiro ano da gestão municipal. Depois a próxima gestão municipal, o primeiro ano é 29, certo? Estados e União. 23 é o primeiro ano da atual gestão. Então, em 23, se fez a Conferência Nacional de Saúde, que foi precedida de etapas municipais e estaduais também. Só que a etapa estadual é a própria conferência que o Estado também faz para a sua política de saúde, porque foi o primeiro ano de gestão do Estado, tá? Certo? E a pergunta aí que você... Repete para mim, Rocha, essa questão da pessoa que está se achando leiga na questão. Desculpa a pergunta leiga. Então seria necessário uma conferência antes da elaboração do Plano Municipal de Saúde? Isso. Exatamente. Tem que se fazer a conferência, porque a conferência é quem vai propor as diretrizes para a política de saúde. O que é essa política de saúde? É o plano, certo? Então, para o plano, eu preciso de diretrizes deliberadas pelo Conselho. Mas o Conselho delibera a partir daquelas que foram propostas na conferência. Diga, Marina. Só para, acho que esclarecer uma questão específica aqui do Paraná, né? No Paraná, a gente tinha a realização das conferências municipais a cada 2 anos, né? Isso desde sempre, né? A gente tinha essa deliberação, essa pactuação em CIB, e as conferências até 2011, elas aconteciam a cada 2 anos obrigatoriamente. Então, os municípios do Paraná não faziam conferência a cada 4 anos, como está lá na 8.142. Eles faziam no primeiro ano da gestão municipal e depois no primeiro ano da gestão estadual de novo, né? Seguindo o calendário. Aí, na conferência de 2011, foi aprovado, então, que o Paraná passasse a seguir a lei, fazendo conferência a cada 4 anos. E então, Doriane, de lá para cá, no Paraná, a gente tem 3 situações. A gente tem municípios que mantiveram as conferências a cada 2 anos. Então, ele faz no primeiro ano da gestão municipal, que é o ideal, né? Que é quando vai construir o plano de saúde. Então, para o município é o ideal, porque você pega, né, aquilo que as promessas da campanha, o teu plano de governo, mais a conferência, né, e elabora o plano. Então, a gente tem municípios que ficaram nessa situação, que fazem no primeiro ano da gestão municipal e também fazem no primeiro ano da gestão estadual, a cada 2 anos. E aí nós temos municípios que fazem apenas, né, no primeiro ano da gestão municipal, e nós temos também municípios que fazem apenas a conferência junto com a conferência estadual, né, e nacional a cada 4 anos. Então, a gente hoje no Paraná, a gente tem as 3 situações. Marina, fechou seu áudio, Marina. Nossa, não fui eu não, fechou, tá. Mas vocês ouviram, né, as 3 situações que a gente tem no Paraná, isso, né? A cada... Perfeito, Marina. Tá, então a gente tem municípios que realizam conferência a cada 4 anos, de acordo com a lei, né? Mas no primeiro ano da gestão municipal, que é o ideal, a cada 4 anos, junto com o Estado e a União, e municípios que permaneceram realizando de 2 em 2 anos. Então, depende do que está na lei municipal, né? Na lei de criação do conselho, e nessas alterações que foram feitas ou não. Né? É claro que a gente vai dizer que é sempre importante, né, o município
fazendo o primeiro ano da gestão municipal, que é quando ele tem a oportunidade, né, de colocar aquilo que está no seu plano de governo e as propostas, né, que vem pela conferência. Mas só para deixar claro que no Paraná a gente tem essas 3 situações hoje colocadas. Perfeito, Marina. Aí tem na sequência aqui o Alex. Complementando o que a Mariana comentou, gostaria de tirar uma dúvida, né? Provavelmente, Doria, você vai falar sobre isso. Os municípios que se adequam na situação de terem feito a conferência, até pelo que eu vi aqui no chat, tem outros municípios que é muito semelhante ao que está acontecendo aqui no município da Lapa, que é onde eu sou um dos técnicos aqui. Vejo aqui que, pelo jeito, Francisco Beltrão, Dr. Ulisses também se adequam na mesma situação. O ideal seria voltarmos a fazer de 2 em 2 anos, ou, no caso, realizar novamente agora uma conferência antes da realização do plano, ou a gente pode elaborar o plano com as 10 que foram discutidas na última conferência que nós tivemos, que foi em 2023. Olha só, o ideal, né, e a Marina até já botou aqui, seria fazer no primeiro ano de gestão, que é agora. Mas eu estou vendo vários relatos ali de que as pessoas estão dizendo, nós fizemos a conferência 23, nós vamos usar 23, certo? Se for usar 23, aí, Marina, vê se você concorda com o que eu vou dizer, hein? Se for usar 23, então, porque as diretrizes que vão compor o plano, elas têm que ser deliberadas pelo conselho, certo? Então, se o conselho do seu município deliberar diretrizes a partir da conferência de 2023, tudo bem, não vai ter problema nenhum, certo? Mas é fundamental que se faça, que tenha essa deliberação das diretrizes por parte do conselho, certo? Igual me perguntaram esses dias aqui, né, sobre, eu posso incluir uma diretriz nova agora no nosso plano? Aí eu falei para a pessoa, olha, o conselho deliberou as diretrizes, quando o conselho delibera, são essas, né? Você não vai incluir nada além do que o conselho deliberou, tá certo? Então, Alex, com relação a você falando de 2023, se o Conselho de Saúde, que talvez não tivesse presente em 23, né, considerar a conferência de 23 e deliberar diretrizes a partir dela, eu não veria problema nenhum, porque o Conselho é o órgão autônomo para isso, tá? Sandra, por favor. Só para complementar, quando se vai elaborar um plano, exemplo do estadual também, você tem o relatório da conferência de 2023. Vocês vão ler esse relatório, fazer análise de situação, né, fazer o estudo ali da análise de situação e juntar esses dados e ver isso cabe, isso não cabe. Então, esse é o momento de construção do plano, é o momento de avaliação daquilo tudo. São todas essas informações que você tem que levar em consideração. Então, muito provavelmente, algumas coisas você vai aproveitar, outras talvez não, mas vocês vão discutir isso no conselho, né? A gestão vai estudar aquele relatório e, com base naquilo, vai levar a proposta para o conselho, ou o conselho em conjunto, enfim. Mas é claro que vale o relatório da conferência e vale a análise, né, agora, nesse momento, daquilo que foi posto no relatório da conferência. Então, é um estudo de tudo isso, da análise de situação junto com o relatório da conferência. Acho que só reforçando, né, o que a Sandra colocou e também a pergunta dele, então, assim, o plano não é feito só pelo relato da conferência, né? Então, assim, a conferência é mais uma, né, a análise situacional, os dados epidemiológicos do município, né, olhar para essa realidade, ele te dá o panorama daquilo que você precisa fazer de forma técnica, né? Aí você pega o relatório da conferência e mais as propostas de governo para fazer esse plano. E aí, né, Dori, é importante lembrar também que o plano não é estático, né? O conselho tem esse papel de fazer avaliação anual, bianual, né, do plano de saúde. Então, assim, se fez a conferência em 23,
né, esse relatório pode ser usado, deve ser usado, né, para fazer o plano agora, né? Então, assim, e também tem que olhar para essa legislação municipal, não tem como você mudar uma legislação, né? Não, agora eu quero fazer no primeiro ano, então, para fazer no primeiro ano, precisa esperar acontecer a conferência, de acordo com o que está na legislação municipal, e daí propor uma alteração, né? Para daí 4 anos, no primeiro ano de gestão. Mas lembrando que, da mesma forma, quem faz a conferência nesse primeiro ano agora da gestão, quando chegar daqui 2 anos, ele vai ter que fazer uma plenária para escolher, né, quem é que vai lá para a conferência estadual, né? Então, isso a gente já tem até acordado, né? Aí ele vai fazer uma plenária ou uma etapa municipal da conferência estadual para fazer análise de novo, olhar para as propostas e também eleger o representante. Então, é possível também as plenárias, né, as etapas, e isso tudo são processos desse plano que ele é dinâmico, né? Ele não é um plano estático, eu fiz agora, eu vou ficar 4 anos sem mexer. Não, a gente faz, mas é possível fazer avaliação. Marina, então o que eu quero dizer para as pessoas é que o fundamental é que tenha deliberação das diretrizes por parte do Conselho. Isso está previsto na Lei Complementar 141. Inclusive, o DIGISU Gestor Modo Planejamento solicita que o gestor insira a resolução do Conselho que deliberou sobre as diretrizes e a gente encontra muito pouco isso, sabe? Porque como é que a gente sabe, como é que a gente vai saber se houve a participação da comunidade na elaboração do plano, né? Se tiver a resolução do Conselho lá, deliberando sobre as diretrizes, a gente entende que houve, né? Mas a gente não encontra isso no DigiSUS, né? Diga, Sandra. Não, é justamente essa questão, eu observei isso no DigiSUS, e assim, parece que são coisas diferentes, porque, por exemplo, aí exemplo do Estado, nós temos a resolução que aprova o plano. Claro que o Conselho aprovou as diretrizes, objetivos, aprovou o conjunto. Então, ali até uma dúvida que eu tento me dar é entender que precisaria uma resolução aprovando as diretrizes, outra resolução aprovando o plano. É isso mesmo, então? A gente não isso, né? tinha isso, porque entendia-se que o Conselho estava aprovando o plano como um todo, né? Mas é interessante essa tua informação, então, é um entendimento diferente até mesmo do que eu tinha. Então, são 2 resoluções, uma aprovando só as diretrizes e outra aprovando o plano inteiro, é isso? Isso. Tanto que nós temos uma resolução nacional do Conselho Nacional de Saúde, a número 715, que delibera sobre as diretrizes que vão fazer parte do plano de saúde, certo? Aí depois, isso é anterior ainda à elaboração do plano mesmo, propriamente dito, né? Depois que o plano está elaborado, aí o Conselho referenda aquilo aprovando o plano como um todo, certo? Que o plano tem diretriz, mas ele não é a única questão que tem, né? Quando ele delibera as diretrizes, ele está deliberando sobre uma face do plano de saúde. Depois, quando ele aprova o plano, ele está aprovando o plano no seu conjunto total, certo? Podemos ir, gente? Mas não se esqueçam disso, tá? Tem que ter essa deliberação do Conselho. Bom, na sequência aqui, pessoal, uma definição da Organização Pan-Americana de Saúde com relação à análise de situação de saúde, que é como um processo analítico sintético que permite caracterizar, medir e explicar o processo de saúde e doença de uma população, incluído os danos ou problemas de saúde, assim como seus determinantes. O levantamento de dados é uma etapa importante, mas ela, por si só, não me permite inferir, permite até eu criar hipóteses, né? Ora, em determinado local, nós temos uma incidência grande de doenças infecciosas e parasitárias, né? Aí eu posso criar hipóteses. Bom, será que tem questões de saneamento, problema de saneamento por lá? Mas eu preciso conhecer o território, né? Para poder identificar isso mesmo. Aqui, algumas informações que eu busquei só a título de exemplificação, tá, gente? Eu busquei informações de municípios brasileiros diferentes, mas genericamente eu chamei esse município de Iping, tá? Que é uma região lá da Inglaterra. Não quis botar o nome do município aqui, porque alguém que estivesse participando aqui, visse o nome do município ali, talvez sentisse algum desconforto, tá?
Então, eu chamei genericamente desse nome. Essas aqui são as informações relativas aos estabelecimentos de saúde desse município, que os dados foram buscados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNES. Dados de mortalidade, aqui com a maior incidência o maior número de óbitos nas doenças infecciosas, nas doenças do aparelho circulatório. E aí nós podemos destrinchar mais ainda, né, dentro do conjunto de doenças do aparelho circulatório, quais foram as mais importantes, né, os infartos, AVCs, né, o que está com maior incidência. E daí a gente pode fazer um link com a nossa atenção primária, já que a gente tem acompanhamento no âmbito da atenção primária dos diabéticos, dos hipertensos, né, que estão sob risco, né, de infartos, de AVCs, caso a diabetes descompense, caso a pressão arterial se eleve muito, né? Então, uma reflexão vai levando a outra, né? Os dados de mortalidade infantil, também destrinchados por causa e a faixa etária infantil, as causas, né? Aí dá para fazer o debate sobre as chamadas causas evitáveis, as causas não evitáveis, os nascimentos, né? O número de nascimentos neste município por diversas variáveis, uma delas é o número de consultas pré-natal, preconiza 7 ou mais consultas, né? Mas aí a gente vê que tem gestante que não fez a consulta pré-natal, outros fizeram entre 1 e 3, enfim, são informações importantes, né, para a atenção primária, né, sobretudo no que se refere à busca das gestantes que não estão comparecendo, né, à consulta pré-natal. Os casos de dengue neste município, né, o histórico, possivelmente a dengue já deve estar presente em todo o país, né, é um problema de saúde de fato, né, e aqui, né, a gente busca como é que estão se comportando os números neste município. Os casos de sífilis congênita, né, que nos alerta com relação ao nosso pré-natal, casos de tuberculose confirmados, tanto tuberculose como hanseníase, né, são importantes no monitoramento, né, afinal, são doenças cujo tratamento leva muito tempo, né? E é importante, né, que o paciente siga à risca o tratamento, né, que não falte, que tome os medicamentos. Acontece muito de lá na frente o paciente se sentir bem e achar que já está bem e para de tomar o medicamento, né? Enfim, tem todas essas particularidades, os agravos, né, que requer, às vezes, um trabalho a mais, né, das equipes da atenção primária. Só uma curiosidade, pessoal, quando eu trabalhava em Vitória, lá no Espírito Santo, né, tinha uma região da cidade que tinha um caso de tuberculose que era crônico ali, que era problemático para cura, né, e a gente não sabia o que será que está acontecendo lá, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tem gente falando que está sem áudio, né? A colega aqui do lado, ela indicou para mim que está me ouvindo, né? Ok, obrigado, hein? Obrigado, Sandra. Então, quando eu trabalhava lá em Vitória, Espírito Santo, caso de tuberculose numa determinada região que demorou muito para envolver o paciente, né? Aí as equipes nos explicaram que era um paciente de 15 anos, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região, e que o pessoal lá, o chefe da boca de fumo, não deixava ele ir na unidade de saúde. As equipes teve que ir lá conversar com o traficante. Olha só, hein, que situação, hein? Para explicar toda a lógica da doença, que se ele não começasse o tratamento, ia transmitir a doença, né? E aí, acabou sendo convencido, o rapaz pôde ir, fez o tratamento, depois ficou bom, né? Mas olha as nuances, né, envolvidas no trabalho, né, em saúde. Aqui os recursos repassados fundo a fundo para este município pelo Fundo de Saúde, né? Esses dados são do portal do Fundo Nacional de Saúde. Então aqui é só recurso federal, tá? Os recursos próprios, recursos que os estados repassam porventura, né? As localidades precisam ter os sistemas, né, para monitorar. Então aqui trata-se do recurso
federal repassado fundo a fundo. Né? E aí a gente pode destrinchar isso aqui, por exemplo, no âmbito da vigilância, os componentes, e no âmbito da atenção primária, aqueles componentes, né, os recursos repassados para qual componente. Bom, aqui é a questão da conferência de 23, né? A gente já fez até um debate aqui, já até abrimos um espaço aqui, já falamos sobre isso, né? Mas só para reforçar aqui, que, né, o entendimento que a gente traz nessas oficinas é que a Conferência de 23 ela se caracterizou como uma etapa da Conferência Nacional. E a gente pode ver isso por meio aqui como etapa da Conferência Nacional e para que se garanta, né, a questão do processo ascendente no planejamento, certo? Que está previsto aqui na Lei 8080, artigo 36, e no artigo 15, né, do Decreto 7.508. Tá? Mas, com relação à Conferência Nacional de Saúde e as suas etapas, lá em 2021, o Conselho Nacional de Saúde emitiu uma resolução de número 664, lá de outubro, né, de 21, e dispondo, né, sobre a aprovação da realização da 17ª Conferência Nacional de Saúde. E no artigo 3º, informava que essa Conferência Nacional de Saúde, né, seria realizada em etapas, né, municipal, né, no período de novembro de 22 a março de 23, e depois estadual e Distrito Federal no período de abril a maio de 23, certo? Sim, Alex, nós vamos também, essa apresentação também a gente vai passar para vocês, tá? Bem como o link da gravação, tá? Depois, no ano seguinte, o Conselho Nacional de Saúde emitiu uma outra resolução, de número 680, que dispunha sobre as regras da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Aí instituiu o tema, né? Trouxe o tema dessa conferência e os eixos, tá? E depois no artigo 10, vai ainda fazendo referência à etapa municipal, né, que tinha como objetivo discutir o tema e os eixos, tá? E ainda revisar o plano de saúde 22 a 25, que estava em andamento e está em andamento até hoje. Então, a Conferência de 23 tinha esse caráter, né? Mas eu repito, né, eu vi aqui várias citações de municípios que vão se utilizar da Conferência de 23. Então, né, se o Conselho, houver essa concordância do Conselho, o Conselho definir as diretrizes a partir dessa conferência, né, ok. Tá? E uma outra questão, a gente vai levar essa questão ao Conselho Nacional de Saúde, né, até porque, às vezes, essa questão, né, de fazer conferência a cada 2 anos, uma como etapa da nacional e a outra como a conferência para propor política de saúde ali para aquele ente em especial, além das conferências temáticas que volta e meia são convocadas. Isso acaba, às vezes, causando muita confusão na cabeça das pessoas, certo? A gente vai levar essa questão ao Conselho Nacional de Saúde até para que tenha uma orientação bem concisa sobre isso, de preferência, até mesmo por meio de uma resolução, para que não fique dúvidas, tá certo? Mas, assim, quando eu trago para vocês, é porque nos perguntaram muito, nós somos muito interpelados aqui no Ministério, embora não sejamos nós os responsáveis por tratar de questão de conferência, né? Mas a gente é muito questionado. Aí eu fui estudar a questão e vendo a legislação, né, a interpretação da legislação me levou a essa questão de que no primeiro ano de gestão é o ano para se fazer a conferência, tá certo? Vamos dar sequência aqui então. Bom, isso aqui é só aquela explicação que eu já dei, tá certo? Né, explicando, né, por que, né, do nosso entendimento, o primeiro ano de gestão é o ano para fazer a conferência. Aqui também a gente traz a resolução do Conselho Nacional de Saúde, a de número 453, né, que estabelece as responsabilidades dos conselhos com relação ao tema conferência. Voltando à Lei 8142, tá? A Lei 8142, né, ela traz para nós a seguinte questão, né, que nós já falamos da conferência, né? O artigo 1º apresenta a conferência e o Conselho de Saúde como instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde, né? Conferência, nós já fizemos referência a ela, e agora vamos nos referir ao Conselho de Saúde.
Bom, o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Ele atua, olha só a responsabilidade do Conselho, hein, gente? Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política. Então, o Conselho de Saúde, às vezes a gente se refere ao Conselho como controle social, tá? Não é errado a gente se referir ao Conselho de Saúde como controle social. Porém, o controle é uma das responsabilidades do Conselho, não é a única, tá? Veja que ele atua na formulação de estratégias, né? É por isso que ele está envolvido na conferência, é por isso que cabe aos conselhos deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridade. Veja aí, Lei Complementar 141, artigo 30, parágrafo 4º. Caberá aos conselhos deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades. É baseado nisso aí, gente, que lá no DigiSUS tem um campo para que se faça inserção da resolução do conselho que deliberou sobre as diretrizes. E aí a gente foi buscar o conceito da palavra deliberar, lá nos dicionários, né, da língua portuguesa, né? Então a gente encontrou o seguinte sinônimo: decidir, resolver, determinar. Então é o conselho quem resolve, é o conselho quem decide, é o conselho quem determina sobre as diretrizes que vão compor o plano de saúde, certo? E aí, voltando à resolução 453, nós vimos lá na quarta diretriz que o pleno do Conselho de Saúde deve manifestar-se por meio, aí foi citando os documentos, resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. Certamente tem outros que eu desconheço, né? Os mais comuns são esses aí, em especial as resoluções, né? Então, a gente entende então que deliberar sobre diretrizes é uma decisão. Então, tem que ser expresso por meio de uma resolução. Um plano de saúde, aprovou o plano de saúde, né? O conselho decidiu por aquilo, né? Resolveu por aquilo, então expresso por uma resolução. Mesma coisa, um relatório de gestão, uma programação anual de saúde. Já o RDQA, o relatório detalhado do quadrimestre anterior, a legislação não determina que o RDQA seja encaminhado para o conselho apreciar e deliberar sobre aprovação ou não, né? Mas para o conselho avaliar e fazer as recomendações necessárias. Então, no caso de um RDQA, a gente entende que o documento não precisa de ser uma resolução, né? Embora eu já tenha encontrado resoluções no qual o Conselho informa ter avaliado o RDQA. Ok? Bom, definidas as diretrizes, então, pessoal, deliberadas as diretrizes, né? Elaborar agora o conjunto, né, de objetivos, metas e indicadores. Tem uma pessoa aqui colocando que acha que o RDQA devia ser obrigatório. Deixa eu voltar aqui no chat, hein? Só para... Achei interessante que eu acho que o RDQA também deveria ser obrigatório a aprovação pelo Conselho. Pois é, Paula, mas não é isso o texto da lei, né? A lei ela determina no artigo 36 que o relatório de gestão deve ser encaminhado para apreciação no Conselho. Aí o Conselho delibera sobre aprovação ou não. Já o RDQA, lá no artigo 41, né, o que informa para nós é que ele deve ser encaminhado para avaliação no Conselho. Diga, Sandra. Não, só para complementar essa questão da Paula, é que assim, o relatório quadrimestral, ele monitora e o anual avalia. E como o relatório quadrimestral ele tem informações muito preliminares, por exemplo, a gente acabou de apresentar no Conselho o primeiro relatório de 2025. Você não pega 4 meses, você tem dados ali que você só extrai 2 meses, né? Não é questão do financeiro e tal, mas tem dados ali de produção que você só pega 2 meses. Então, assim, é complicado aprovar um instrumento com dados tão preliminares. Então, por isso que o relatório quadrimestral, ele monitora, claro que o Conselho pode se posicionar, vai constar numa ata que ele está dizendo, olha, essa meta está muito baixa, vocês têm que fazer alguma coisa a mais para conseguir atingir, mas esse acredito que seja o motivo para não se submeter à aprovação de um relatório quadrimestral.
que faz muito sentido, né? Não é à toa que no Dia de Jesus tem metas que tem até aparece lá um campinho para meta não apurável, né? Existem realmente metas que você não consegue apurar num quadrimestre, né? Você às vezes só consegue no final do ano mesmo. Voltando aqui, pessoal, à questão das diretrizes, né? Objetivos, meta, indicadores. Então, deliberadas diretrizes, né? Passa-se a elaborar o conjunto de objetivos, metas e indicadores, que é a segunda parte do plano, certo? Então, há um encadeamento, tá? Entre a diretriz vincula-se objetivos. A cada objetivo vincula-se metas. E a cada meta, um indicador, certo? Há esse encadeamento. Tanto que no Dia de Jesus, né, ele foi construído de maneira a observar esse encadeamento aí. Isso aqui está no Manual de Planejamento, né, no SUS, sobre, né, os conceitos, né, de diretriz, objetivos, meta, indicadores. Tá? Veja que uma diretriz é algo mais amplo, né, expressa uma ideia, né, e orienta as escolhas estratégicas, né, da gestão. Então, por exemplo, a vigilância em saúde, ela é um caminho, é uma orientação estratégica, uma ideia de realização, é algo mais amplo, né? Um objetivo é para expressar resultados desejados no contexto daquela diretriz. Então, se a diretriz trata de vigilância em saúde, né, né, os objetivos têm que versar sobre ela. Então, por exemplo, um objetivo é a redução da incidência de doenças transmissíveis ou a redução do número de casos de doenças não transmissíveis, certo? As metas, aí vinculadas diretamente aos objetivos, vão quantificar, né, expressam a medida. Então, no contexto de redução de doenças não transmissíveis, pretende reduzir a incidência de sífilis congênita, reduzir o número de casos de dengue, aumentar a proporção de cura de casos de hanseníase, e por aí afora. Agora, os indicadores é para acompanhar a evolução daquela meta. E aqui, gente, um alerta, porque os planos, a gente encontra muitos indicadores nos planos. A gente já encontrou planos com 300 indicadores, sendo que grande parte deles não se configuram como indicador, às vezes a gente não consegue entender o que aquele suposto indicador está querendo dizer, mas tem que estar vinculado à meta. Tá? Se a minha meta é reduzir a incidência de sífilis congênita, o meu indicador tem que ser um indicador ligado à sífilis congênita, certo? Né? Ou eu quero o indicador número de casos de sífilis congênita, taxa de incidência de sífilis congênita, né? E por aí afora, ok? Outra coisa, é importante que o indicador, né, seja apurável, tenha fonte de informação. Também já vimos muitos indicadores e a gente não consegue um local para a gente pesquisar, né? Não tem uma fonte de informação, certo? Então é importante sempre prezar pelos indicadores clássicos, que tenham um método de cálculo definido, compreensível, que tenha fonte de informação, né? E que tenha correlação com a meta, tá certo? Então são questões importantes a serem, né, observadas. Tá? Ficar fazendo como é que a gente chama? Agora, vamos a um exemplozinho aqui, supondo uma diretriz que se trata do desenvolvimento de ações de proteção, promoção, prevenção e vigilância em saúde, com vistas à redução dos riscos e agravos da população. Essa é a nossa diretriz. Tá? O objetivo, fortalecimento das ações de vigilância para a redução da incidência. Veja, expressa um resultado dentro da diretriz. E a meta, reduzir a incidência de prováveis casos de dengue ou reduzir o número de prováveis casos de dengue. Tá? Não são duas metas, tá? É uma meta só. É porque a gente está se referindo a um município que tenha mais de 100 mil habitantes, né? Porque a incidência aqui, nesse caso, é calculada
em cima de uma população de 100 mil habitantes. E quando se trata de número, é porque o município não tem a população com esse número, né, de pessoas. Então, um município com menos de 100 mil habitantes vai trabalhar com reduzir os casos. No caso de ser incidência, o indicador seria o coeficiente de incidência de casos prováveis de dengue. Ao médio de cálculo, veja, número de casos prováveis de dengue notificados no ano. Perfeito. Eu tenho como apurar esse dado? Tenho. Aonde? SINAM, Sistema de Informações de Notificação de Agravo, né? De agravo de notificação. Perfeito. Então, eu tenho onde apurar isso aí. A população naquele ano, eu também tenho como apurar? Sim, está nos dados do IBGE, né? Vezes 100 mil. Então, eu tenho a incidência por 100 mil habitantes. Diga, Sandra. Só para complementar também, Dorian, não sei se você vai tocar nesse assunto, mas tudo que você está colocando aqui é o que caberia numa ficha de indicador. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, nós submetemos ao Conselho a sugestão de uma ficha de indicador e utilizamos aquela. Então, a fonte oficial de dados, isso de fato é importantíssimo, porque só se vai descobrir que não consegue na hora de fazer o primeiro relatório, que daí não sabe de onde vai buscar a informação para aquele resultado de meta, isso é importantíssimo. Então, assim, uma sugestão aos municípios, se estabelecer uma ficha de indicador com todos esses dados que você está colocando aqui e submeter cada um deles a compor aquela ficha de indicador, porque se você não conseguir responder uma pergunta da ficha de indicador, é porque aquele indicador, aquela meta já não é tão adequado, né, para o plano. Então, é só uma sugestão de colocar tudo isso que você está falando em forma de ficha de indicador, né? Isso. E é bom isso ficar registrado, né? Até porque se você está hoje na secretaria, amanhã você não está. E as pessoas que chegam vão olhar aquele conjunto de indicadores mas como é que calcula isso? Mas você tem uma ficha aqui, deixaram uma ficha de qualificação que você pode consultar. Você tem uma ficha, né? E que o indicador tem um médio de cálculo lá compreensivo, qualquer um que lê vai entender e vai poder dar sequência ao trabalho, vai saber como né, apurar os dados. E no caso de um município menor, menos de 100 mil habitantes, né, o indicador seria o número de casos prováveis de dengue, e isso se busca diretamente lá no SINAM. Você não vai calcular a incidência, não vai, aqui no caso, não vai ver população, né? E aí, como é que isso aqui ficaria aqui nesse quadro, né, que se assemelhando muito ao modo como a gente coloca lá no DigiSUS, né? Vamos supor que nosso indicador seja incidência de prováveis casos de dengue por 100 mil habitantes, né? Então, qual é a minha meta para o plano de saúde, né, para o período de 4 anos? Reduzir em 20%. Reduzir em 20% o quê, gente? Às vezes eu encontro indicadores nos planos de saúde que é percentual, mas eu não consigo entender aquele percentual é calculado em cima de quê? Como se chega àquele percentual? Então, aqui nós estamos querendo reduzir 20%. 20% em relação ao quê? Em relação à minha incidência referente à minha linha de base. Tá? Qual é a minha linha de base? Qual é o ano? 2024. Porque é meu último ano, né? O último ano em que eu apurei os resultados. Eu tenho uma série histórica das taxas de incidência e o último ano que eu apurei foi 24. Eu não tenho dado aí para frente. Então, em 24, eu peguei o número de casos de dengue lá no SINAM, dividi pela minha população, multipliquei por 100 mil. Encontrei, então, um resultado de 5.316,95. 5.316 casos por 100 mil habitantes. Essa é a minha linha de base, tá? Meu ponto de partida. Então, a partir daí, né, eu pretendo reduzir esse valor até o final do meu ciclo de planejamento em 20%. Mas você quer reduzir em 20% por quê? Você tem algum parâmetro nacional para isso? Não se trata de parâmetro nacional, né? Não tem que seguir parâmetro nacional. Na verdade, o que eu tenho dentro das minhas condições de trabalho, certo? Das equipes que eu tenho, de equipamentos, de capacidade técnica,
dentro desse contexto, né, da minha estrutura de serviço de saúde, dentro dessa minha capacidade de trabalho, quanto que é possível para a gente reduzir? Né? Então, nós chegamos à conclusão que podemos reduzir em 20%. Se reduzirmos mais do que isso, melhor. Tá? Reduzir em 20% significa sair de 5.316 casos, viu? De uma situação X para uma situação Y, né? Lá no conceito de planejamento que a gente viu lá atrás. Sair de 5.316 casos e chegar ao final do meu ciclo de planejamento com, no máximo, 4.253 casos por 100 mil habitantes. Se for menos do que isso, melhor. Né? Se pudéssemos zerar, melhor ainda. Tá? Então, reduzir em 20% significa que lá em 2019, 2029, eu teria que chegar com esse valor. E a cada ano, nas minhas programações, quais os valores que eu vou estabelecer? Também baseado na minha capacidade de trabalho. Então, no primeiro ano, eu estabeleci que eu posso trabalhar, mas estabeleci não é aleatório, né? Questão que eu já coloquei, diante da capacidade de trabalho, essa coisa toda, né? Então, no meu primeiro ano que o plano vai estar vigorando, eu tenho estabelecido que eu posso reduzir de 5.316 para 5.051 casos por 100 mil habitantes. Né? Isso, né, corresponderia, né, no primeiro ano, a uma redução, de fazer um cálculo rápido aqui. Bom? Uma redução de 1.316,95 de 5%. Tá? Então, eu estabeleci, né, que é possível a gente, no primeiro ano, fazer uma redução de 5% em relação à linha de base. E as reduções a cada ano, até chegar ao ano de 2029, com a minha meta do plano que eu estabeleci lá no início. Mesma lógica, que se eu fosse um município com menos de 100 mil habitantes, estou trabalhando com a unidade medida número absoluto. Então, a minha linha de base aponta 1.516 casos. Né? Nós chegamos à conclusão de que temos condições de reduzir em 60% isso até o final do meu planejamento. Claro que aqui, gente, para efeitos aqui didáticos, nós jogamos um valor aleatório, tá? Mas tem uma série de variáveis que influenciam nisso aí, talvez fosse até ousado eu colocar 60% aqui, mas vamos lá, né? Então, significa sair de 1.516 casos para 666 casos ao final do meu ciclo de planejamento. Tá? E aí, o que eu vou reduzir a cada ano. Tá? Agora, um outro exemplo, mas aqui com a lógica da sífilis congênita. É a mesma diretriz da vigilância em saúde, mesmo objetivo de doença transmissível, e a minha meta é reduzir a incidência de sífilis ou reduzir o número de casos de sífilis congênita, tá? Dependendo do município, né? Se tiver mais de 1.000 nascimentos ou menos de 1.000 nascimentos. Eu já explico por que eu estou falando nascimentos aqui. Porque o primeiro indicador, né, a incidência de sífilis congênita, ela tem o seguinte método de cálculo. Número de casos de sífilis congênita no ano, esse dado eu apuro no SINAM, e vou dividir pelo número de nascidos vivos naquele mesmo ano, que eu apuro no SINASC, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, e multiplico isso por 1.000. Então, eu chego ao cálculo, então, a minha incidência por 1.000 nascidos vivos. Se for um caso de número de casos de sífilis congênita, se o meu indicador for número de casos de sífilis congênita, o método de cálculo é simplesmente o número de casos de sífilis apurado no SINAM, viu? Temos aqui fonte de informação. Como é que fica isso aqui no nosso modelinho parecido lá com o DigiSUS? Né? Se eu tenho, no meu caso, a redução da incidência, cujo indicador é incidência por 1.000 nascidos vivos. Então, eu apurei lá o número de casos de sífilis, né, que é a minha linha de base, meu último ano, número de casos de sífilis dividido pelo número de nascidos vivos, multipliquei por 1.000, me deu o seguinte resultado, 3,31 casos por 1.000 nascimentos.
Isso é a minha linha de base, meu ponto de partida, 2024. A minha capacidade de trabalho, né, nos fez concluir que podemos trabalhar para reduzir em 40% essa incidência. Isso significa que eu tenho que sair de 3,31, que está em 24, para 1,98 lá em 29. E a cada ano, né, eu estabeleço o patamar que eu consigo reduzir. Chegando em 29, se eu tiver exatamente 1,98 casos ou menos, eu tive êxito na minha meta. Se for maior, quer dizer que eu fiquei aquém da meta. Né? Esse é aquele caso de meta inversa, né? De cálculo inverso. Tem uns que tem situações em que quanto maior, melhor, e outras em que quanto menor, melhor. Esse é um caso concreto, né? De quanto menor, melhor. Se eu tiver que trabalhar com número absoluto, então eu apurei que eu tenho 20 casos lá em 2024. Reduzir em 40% significa sair de 20 e chegar no máximo a 12 lá em 29. E quanto que se consegue reduzir a cada ano, certo? Aqui só para ressaltar, tá bom? Outras formas de envolver a população, de participação na comunidade, né? O artigo 31 da Lei Complementar 141 traz isso aí, né? Que a transparência e visibilidade serão assegurados mediante a participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde. E a terceira parte do plano, gente, que é monitoramento e avaliação, tem que estar descrito, né? Também lá no plano de saúde. O monitoramento, né, é um acompanhamento mais rotineiro dos meus dados ao longo do tempo. Na verdade, eu não consigo, por meio do monitoramento, eu não consigo chegar aos determinantes do porquê aquele resultado aumentou, porquê aquele resultado diminuiu. Eu apenas acompanhei. Agora, os métodos de avaliação vão me permitir concluir determinadas questões, né? Ou seja, por que um determinado número aumentou ou por que um determinado número diminuiu. Assim, vamos dar um exemplozinho aqui. Isso aqui é uma situação lá no estado de Minas Gerais, de relatório de gestão de 2023, né? Que o prazo era março de 24. Então, a gente fez aqui um breve apanhado de como é que se comportou os dados de entrega de relatório de gestão ao longo de 8 meses. Então, em março de 24, 52% dos municípios mineiros estavam pendentes quanto à entrega de relatório de gestão. Esse número caiu para 15,1% em outubro de 29, ao passo que o quantitativo de relatórios aprovados aumentou de 12, quase 13% para 67% dos municípios com relatório aprovado. Então, acompanhei, simplesmente vi aí como é que se comportaram os números, que eu acabei de falar para vocês. Agora, o que está por trás disso aí? O que determinou a queda das pendências e o aumento do número de aprovações? Bom, houve um trabalho conjunto do Ministério da Saúde com os COSENs, com as secretarias estaduais, que no primeiro mês gerou uma lista, buscaram uma lista lá no DigiSugestor. Então, veja, tem fonte de informação, né? Esse indicador, né? Que é o DigiSugestor Modo Planejamento. Foram um DigiSus e buscaram quais eram os municípios de Minas que estavam com pendência. Então, a partir daí, o Ministério da Saúde, por meio lá da superintendência no estado, mais o COSENS, mais a Secretaria Estadual, né, entraram em contato com esses municípios e para apurar as dificuldades que eles estavam tendo, realidades diversas. Então, tinha município ali que já estava com o relatório preenchido, mas não tinha enviado ainda, faltou clicar no botão enviar, era um desconhecimento de sistema. Outro porque está com impasse com o conselho e ainda não resolveu determinadas questões. Enfim, mas diante do levantamento de todas as situações,
né, foi possível ajudar os municípios, cada um em sua particularidade, a ponto de grande parte deles resolverem essa situação e enviarem o relatório. A ponto de, no último mês da série histórica, né, eu ter 15% ainda com pendência, mas foi uma redução de 52% para 15%. Então, perceberam aqui a diferença entre um e outro? Então, essas coisas de monitoramento e avaliação tem que estar descrito também no plano, né? E os nossos monitoramentos, né, nós temos nossos relatórios detalhados do quadrimestre anterior, os relatórios de gestão, sendo que o relatório detalhado, como bem disse a Sandra, muitas vezes você não tem um dado bem fechadinho lá para poder fazer uma apuração concreta, né? Mas são mecanismos, né, para a gente monitorar, né, e acompanhar as nossas metas na programação, tá? Pode ter outras formas também. Existem lugares que têm sistemas próprios para acompanhamento da evolução das metas. Às vezes tem lugares que até desenvolvem os chamados BI para poder diariamente acompanhar as informações. E sobre, já que nós falamos de relatório de gestão, né, a referência a ele no artigo 99, tá, da portaria de consolidação número 1. E é um instrumento que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da paz. Tá? Artigo 99 e o artigo 100 faz referência ao RDQA. Tá? E o artigo 41, tá? Até mesmo aqui dialogando com a Paula, que fez o comentário sobre RDQA agora há pouco, né, que os conselhos eles avaliam, né, esse relatório. Né? Eles não se manifestam no sentido de aprovar, ou reprovar, mas depois Sandra também deu uma boa explicação dos motivos que podiam estar por trás disso, ou seja, dos motivos pelo fato de não haver também manifestação do Conselho quanto à aprovação ou não de RDQA. Aqui, aquele reforço, né, da questão do PPA enquanto compatibilidade, né, com o plano de saúde, tá? E não deixar o PPA correr solto, a elaboração. Veja que no artigo 30, né, faz uma referência não explícita à questão da compatibilidade entre os instrumentos. Né? Veja, o PPA, a LDO e as leis orçamentárias e os planos de aplicação dos recursos dos fundos da saúde, da União, Estados, Território e municípios serão elaborados a dar cumprimento no dispositivo ao disposto nessa lei complementar. Então, os instrumentos de governo eles precisam ser elaborados para que se cumpra o que está disposto na lei complementar. E a lei complementar 141 trata de ações de serviço de saúde, o que é gasto com saúde, o que não é, né? E também dos nossos instrumentos de planejamento. Né? Os três estão dito ali, o plano, a programação e o relatório. Entretanto, o artigo 94 da portaria de consolidação número 1, ela é mais direta nesse tema. Veja, compatibilização entre plano de saúde, programação nacional de saúde, com os instrumentos de planejamento de governo, PPA, LDO e LOA. Veja que o artigo 30 nos induz nos infere a conclusão dessa compatibilidade, mas ele não é tão direto no assunto, mas a portaria de consolidação, sim. Tá? E a questão da inserção no DigiSugestor, tá? Que é a segunda parte que é inserida, diretrizes, objetivos, métodos, indicadores. Aí a gestão depois tem que botar a resolução do conselho que aprovou o plano e a resolução do conselho que deliberou sobre as diretrizes para esse plano, além do próprio documento do plano, que tem que ser anexado aí. E agora a gente vai dar um rápido passeio aqui, tá bom? Nas telas do DigiSUS, né? Relativa ao plano de saúde. Bom, pessoal, a colega aqui até falou, pensei que era um intervalo. A gente tem feito um intervalo nesse momento aqui, tá? Para dar uma esticada na perna, tomar uma água.
Então, estou propondo essa parada aqui para a gente esticar um pouquinho o corpo, tá certo? São 15h34, a gente volta 15h39. Pode ser? Diga, Sandra. Não, é que eu estou lendo eu não sei se você viu que algumas coisas estou respondendo no chat aqui, nem sei se era para responder, mas eu estou escrevendo ali o que... E tem uma questão aqui que ela está perguntando a questão de contador, enfim. Eu já ia fazer esse comentário antes, mas cabe aqui. Tem que envolver muitos profissionais, tanto na construção dos instrumentos, quanto na prestação de contas. Então, o contador se envolve, sim, a pessoa que alimenta o CIOPS, a pessoa que alimenta todos os sistemas de informação do SUS. A gente envolve todas essas pessoas, tanto na construção quanto nos relatórios. A gente não consegue fazer sozinho, nem assim, se cadastrar em todo o sistema e ir buscando e procurando, não. Na hora de montar esses instrumentos, todos esses profissionais têm que se envolver, sabe? A gente tem que ter um pouco de conhecimento geral, mas tem que envolver todos esses profissionais, né? Tanto na construção quanto na prestação de contas. A cada 4 meses tem que ser feito isso. Mesmo, Sandra. Por exemplo, parte orçamentária está muito presente aí, né? E talvez entre nós tem até pessoas que conheçam um pouco de orçamento, mas não é nossa área de atuação e de conhecimento. Então a gente precisa, né, se reportar. Ora, tem questões lá que versam sobre a vigilância. Eu não tenho competência para falar de vigilância. Então é importante mesmo esse envolvimento. Vamos então, gente, obrigado, hein, Sandra, pelo que você tá aí também ajudando no chat, tá bom? Dando as respostas. Vamos dar essa paradinha, ó. 15h36, 15h41, a gente volta. Beleza? Pra gente dar uma... Aí depois a gente entra no DigiSUS para ir para a nossa reta final aqui de apresentação. Ok? Ok.